Então, pessoal, nós vimos trigonometria no triângulo retângulo. Hoje a gente vai ver trigonometria num triângulo qualquer, ou seja, as fórmulas que a gente viu, as relações que a gente viu de seno, cosseno e tangente. Até agora, elas só servem para triângulos retângulos. Hoje a gente vai ver a trigonometria num triângulo qualquer, ou seja, para qualquer triângulo a gente pode aplicar duas leis, a lei dos cossenos ou a lei dos senos, quando não se tratar especificamente de um triângulo retângulo. Mas o que é que essas leis dizem? Bom, eu vou começar pela lei dos cossenos, certo? Lembrando que é interessante você saber diferenciar quando você vai aplicar a lei dos senos e quando você vai aplicar a lei dos cossenos. Bom, eu já vou adiantando que é mais interessante você se atentar a um seguinte fato. Se você tiver como informação dois lados e um ângulo, então, quando você olhar para um triângulo de informação, você tiver dois lados e um ângulo, significa dizer que o que você tem que aplicar nesse triângulo para resolver é a lei dos cossenos. E o que é que a lei dos cossenos diz para a gente? Que vai ser o lado A, C e o B. Então, a gente tem o seguinte para a lei dos cossenos, que, primeiro, sempre você pega o lado, começa com o lado oposto ao ângulo. Então, a gente tem A ao quadrado, porque quem é oposto a esse ângulo aqui é o A. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até aqui muito parecido com o Teorema de Pitágoras. E aí vem um complemento, menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo que é oposto ao lado. Então, nesse caso, é o ângulo A. Caso a informação de ângulo que eu tivesse não fosse do A, fosse do B, então a relação ficaria começando com o B, porque eu teria o lado oposto ao ângulo B. Então ficaria B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo B, que é oposto ao lado B. Agora, se o ângulo que eu tivesse fosse o ângulo que é oposto a C, no caso, esse ângulo aqui, então o que eu teria que aplicar era C ao quadrado, começando com C, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B, nesse caso, vezes o cosseno do ângulo C. Trata-se da mesma fórmula. O que eu estou colocando aqui é só para dizer que você precisa começar com o lado que está oposto ao ângulo quando você aplicar a lei dos cossenos. Trata-se apenas da mesma fórmula. Eu apenas estou mostrando que você é obrigado a começar com o lado que é oposto ao ângulo. Tem como a gente ver o caminho de desenvolvimento dessa fórmula? Sim, a gente pode verificar essa fórmula da seguinte forma. Eu vou desenhar aqui um triângulo, vou escrever aqui como uma demonstração. Eu vou pegar aqui um triângulo qualquer. De lados A, B e C. Então, aqui a gente vai ter o ângulo A, aqui o ângulo B e aqui o ângulo C. E aí, complementando, teremos o lado A, o lado C e o lado B. Eu vou traçar aqui
a altura do triângulo, certo? Vou chamar a altura de H. Vou dizer que um desses lados aqui vale x. Certo? Significa dizer automaticamente que o outro vai ser A menos x. Ok. Agora vamos olhar para a seguinte situação. O que é que a gente tem sobre esses dois triângulos que foram montados? Esses dois triângulos que foram montados, eles são retângulos. Se eles são triângulos retângulos, tanto sobre o triângulo 1 como sobre o triângulo 2, é possível aplicar um teorema de Pitágoras. Para o triângulo 1, teremos a hipotenusa vai ser o B, tá bom? Vou desenhar aqui só a primeira metade do triângulo, onde aqui é H, aqui é A menos X, e aqui é B. Eu estou desenhando só essa primeira metade aqui, o ângulo de 90. Então, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, o que é que vamos ter? B ao quadrado é igual a A menos X ao quadrado mais H ao quadrado. Vamos, então, para a próxima informação, para o segundo triângulo. O segundo triângulo, e aí eu vou desenhá-lo aqui também, apontando para o outro lado, ele tem as seguintes informações. Tem o H, tem o X e tem o lado C. E aí, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras aqui, o C passa a ser hipotenusa. C ao quadrado é igual a X ao quadrado mais H ao quadrado. Ok? Bom, o que eu posso garantir aqui é que a altura é a mesma para os dois triângulos. Se trata da mesma altura, que inclusive eu posso isolar essas alturas. Como assim? Eu posso pegar o A menos X ao quadrado e passar para cá. Eu vou ter B ao quadrado menos A menos X ao quadrado é igual a H ao quadrado. E aqui embaixo eu posso passar o X para cá. Vou ter C ao quadrado menos X ao quadrado é igual a H ao quadrado. Aí eu vou ter aqui o H ao quadrado e o H ao quadrado, que representam as mesmas alturas para esses dois triângulos. Então, eu posso igualar. Eu posso perfeitamente dizer que o B, essa primeira parte aqui, ó, que o B ao quadrado, vou até ganhar mais um pouco de espaço, que o B ao quadrado menos o A menos X ao quadrado é igual a essa outra parte aqui, C ao quadrado menos X ao quadrado. Bem, aqui a gente vai ter um produto notável para desenvolver, que será o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu desenvolvi esse produto notável aqui. Tirando parênteses, o que a gente vai ter é B ao quadrado menos A ao quadrado menos com menos mais 2ax, menos com mais menos x ao quadrado, igual a c ao quadrado menos x ao quadrado. Como eu tenho menos x ao quadrado em ambos os lados, eu posso cancelar, e aí eu vou ter o seguinte. Eu vou deixar o b desse lado e vou passar, então, o a ao quadrado e 2ax para o outro lado. Eu vou ter o seguinte. B ao quadrado é igual a, esse A está negativo, vai ficar positivo, já tem o C do outro lado que é positivo, e esse 2ax está positivo, quando passar para o outro lado vai ficar negativo. Bom, eu ainda posso me desfazer desse x. Vamos analisar aqui, qualquer um desses triângulos já serve para mim. Eu vou pegar esse triângulo, esse segundo triângulo e esse ângulo aqui B. Nesse segundo triângulo, B, certo? B é o cateto, aliás, X é o cateto adjacente ao ângulo e C é a hipotenusa. Então, se eu fizer o cateto adjacente sobre a hipotenusa, eu vou ter, desculpa aqui, o cosseno de B. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno. Fazendo o meu pelos extremos, eu vou concluir aqui que, nesse caso, o meu x é igual a C vezes o cosseno do ângulo B. Então, embaixo, onde tiver um x, eu vou botar C cosseno de B. Então, a fórmula ficará B ao quadrado
é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o X, que eu já vi aqui, ele é C vezes o cosseno de B. E essa fórmula aqui é exatamente a segunda fórmula que está aqui, que faz demonstrar essa lei, que é a lei dos cossenos. Vamos ver, então, exercícios para a gente pôr isso daqui em prática. Primeiro aqui, calcule o valor de x nos triângulos a seguir. Então, aqui no item A, vou desenhar um triângulo qualquer. Ok? Então, a gente tem esse triângulo aqui para o item A. No item B, vamos ter desenhar agora um triângulo obtusângulo. Ok? E aí a gente vai ter a seguinte aplicação da fórmula. Veja só, a gente aplica a lei dos cossenos quando a gente tem dois lados e um ângulo. A gente sempre começa com o lado que está oposto ao ângulo. No caso desse exemplo aqui, o lado que está oposto ao ângulo é o x, que está oposto ao ângulo de 60. Então, aplicando a fórmula, eu tenho que começar com o x. Ficará x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 12 vezes 8, vezes o cosseno do ângulo oposto a x, vezes o cosseno de 60. Então, x ao quadrado é igual a 144 mais 64 menos 2 vezes 12 dá 24. E 24 vezes 8 vai dar 192. Vezes o cosseno de 60. Nesse caso, o cosseno de 60 é 1/2. Está lá na tabela que eu já coloquei para vocês. 144 mais 64 vai dar 208. Menos 192 dividido por 2 vai dar 96. Então, x ao quadrado é igual a 208 menos 96 vai dar 112. X é igual a raiz quadrada de 112. Como não tem exata, você querendo, você pode parar por aqui. Vamos ver, então, o triângulo do item B. O triângulo do item B, eu tenho que quem está oposto ao ângulo de 150 é o x. Quando aparecer ângulos que não são 30, 45 nem 60, é necessário que a questão dê a informação para vocês. Ou seja, eu vou botar a informação aqui. O cosseno de 150 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos aplicar, então, a fórmula da lei dos cossenos. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 16 vezes o cosseno de 150 graus. Então, x ao quadrado é igual a 100 mais 256 menos 2 vezes 16 é 32 vezes 10, 320 vezes o cosseno de 60. E segundo a informação, é menos raiz de 3 sobre 2. Teremos x ao quadrado igual a
Nesse caso aqui, 100 mais 256 dá 356 menos 320 dividido por 2 dá 160. Menos com menos vai dar mais. Raiz de 3. Então, x é igual a raiz quadrada de 356 mais 160 raiz de 3. E essa é a resposta, é o valor para x. Bom, nosso assunto de hoje é esse, lei dos cossenos. Vou deixar uns exercícios para que vocês possam praticar essas fórmulas. Lembrando que você é obrigado a começar com o lado que está oposto ao ângulo na aplicação da lei dos cossenos. Na próxima aula, nós veremos a lei dos senos. E aí vamos também fazer um processo de demonstração das leis dos senos. É interessante que você, ao assistir o vídeo e ter dúvidas, comente, seja lá na plataforma, seja lá no próprio YouTube, ou seja via WhatsApp. Se você tiver com alguma dúvida, você precisa comentar para que na próxima aula eu possa tirar as suas dúvidas. Então, não vai ter como eu saber qual é especificamente a dúvida de vocês se vocês não derem o feedback, se vocês não comentarem ou não pedirem para eu reexplicar alguma coisa que está aqui. Ou se vocês não pedirem para eu fazer mais exercícios abordando o conteúdo que eu estou explicando. Então, para que haja interação e para que eu possa suprir as dúvidas de vocês, é necessário que vocês assistam os vídeos e me digam. Eu estou dizendo que é necessário que vocês assistam o vídeo porque eu consigo ver o número de visualizações do vídeo. Eu cheguei a colocar uma lista de frequência dentro dos vídeos para eu poder ter um controle de como vocês estão assistindo. E eu estou vendo que vocês não assistem os vídeos que são lançados no dia. Mas também percebo que muitos de vocês assistem só depois. Mas lembre-se, não vai ter como eu dar um feedback para você se você não dá um feedback para mim. Não tem como eu mudar a explicação, não tem como eu resolver mais exercícios de um determinado assunto ou reexplicar um determinado assunto se de você não parte o feedback para que eu tome essa ação, tá certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula termina por aqui. Tchau!